E a gente ia falar sobre uma polêmica que tivemos aqui na semana passada, se é possível dizer que é polêmica, né? Quando eu recebo alguma coisa no grupo da família, eu sei que o negócio está repercutindo, né? E na semana passada repercutiu bastante a entrevista que nós realizamos nesse horário com o infectologista do Hospital Emílio Ribas, Dr. Jamal Suleiman, falando sobre a utilização das máscaras. Desde a semana passada, o Ministério da Saúde se manifestou recomendando a utilização de máscaras improvisadas, máscaras feitas de diferentes produtos, né? O Dr. Jamal disse que é contra a utilização dessas máscaras. Vamos ouvir um trechinho da entrevista da semana passada. Em superfícies porosas, essa capacidade de infecção pode chegar a 3 dias. E a gente está falando isso da viabilidade dele em gotículas. Gotículas é isso que a gente expele pela boca e que cai como uma chuva. Aerossol é uma partícula muito menor, que pode ser inclusive conduzida pelo vento. Por isto, essas máscaras feitas com calcinha, cortina e o que quer que seja, não fazem o menor sentido, porque esses aerossóis podem penetrar pela mucosa dos olhos. Bom, esse foi só um trecho da entrevista, foi uma entrevista longa. O Dr. Jamal explicou porque ele não recomenda. Por outro lado, desde a semana passada, o Ministério da Saúde está recomendando. E agora, a gente vai trazer a palavra de outro infectologista do mesmo hospital, Emílio Ribas, Dr. Jean Gorenstein. Dr. Jean, eu não quero casar polêmica com seu amigo, Dr. Jamal Suleiman, mas eu quero uma informação. Afinal de contas, vale a pena ou não utilizar essas máscaras, na sua opinião? Bom dia, Dr. Jean. Bom dia a todos. Olha, nós sempre fomos muito reticentes ao uso de máscaras em ambientes que não fossem bem definidos, não é? Desde ambientes que estariam relacionados ao ambiente hospitalar, quer dizer, a máscara era voltada exclusivamente para os profissionais, médicos, paramédicos na assistência, principalmente das pessoas que tivessem sintomas respiratórios, assim como para os pacientes que tivessem com diagnóstico estabelecido de coronavírus e os seus cuidadores. Só que, frente a esse aumento do número de casos no mundo, o mundo se curvou a esta possibilidade, fazendo sim com que houvesse uma diminuição, uma possibilidade sim de diminuição, a despeito de nós termos provas científicas e documentais. Só para se ter uma ideia, Israel, alguns países da Europa e os Estados Unidos estão exigindo o uso de máscaras, mesmo que caseiras e artesanais, caso contrário, essas pessoas são multadas. Ora, se o mundo, com todas as suas expertises tecnológicas e evidências clínicas que ali se apresentam, colocam isso, é uma forma real de diminuir essa transmissão. O que nós vimos muito claramente que tanto a Coreia do Sul quanto o Japão, frente à utilização de máscaras que não as cirúrgicas, que não a N95, que são aquelas de uso específico para ambientes hospitalares, tiveram sim um impacto aliado ao distanciamento social, quer dizer, para as pessoas não terem um contato mais próximo, bem como medidas higiênicas de lavagem das mãos e uso do álcool gel. Pois é, então, doutor Jean, mas aí não há um risco, por exemplo, das pessoas colocarem a máscara e saírem e falar assim, beleza, agora eu posso sair por aí, posso fazer o que eu bem entender? Então, mas por isso que cabe à imprensa trazer esta informação. Porque, veja bem, imagine você, Eduardo, saindo da sua casa, porque você faz parte de um grupo que trabalha em serviços essenciais, e entrar num ônibus em que as frotas de ônibus acabaram sendo reduzidas pelo número menor de clientes, só que, logicamente, aglomeram muito mais as pessoas. Dizer que nós não estamos tendo uma circulação de vírus é uma mentira, tanto é que nós estamos pedindo para as pessoas ficarem em casa. Portanto, você só usar o seu álcool gel não seria o suficiente para você se proteger. Então, dessa maneira, a utilização dessas máscaras artesanais faria com que pessoas que estivessem em uso dessas máscaras e com sintomas
ou seja, com manifestações ou muitas vezes assintomático, mas com a presença dos vírus, estariam então eliminando esses vírus e aquele anteparo diminuiria a chance de eu estar infectando outras pessoas. Assim como se você estiver próximo de alguém que estiver falando e gotejando e assim infectado, você diminui de alguma forma essa vetorização. Então, é muito claro que o mundo entendeu isso. E ele entendeu porque, nesse momento, isso faz parte de uma medida adicional, uma medida heróica de nós diminuirmos a circulação. Não que isso vá fazer o indivíduo entrar no ônibus, ir com essa mesma máscara para o seu ambiente de trabalho e permanecer por longos períodos. Tanto é que se sugere que as pessoas, na utilização dessas máscaras, que tenham 2 ou 3 ao longo do dia, que retirem essas máscaras com cuidado, porque o grande problema que, inclusive, os profissionais médicos acabam enfrentando é na retirada dessas máscaras quando eles colocam a mão na sua porção anterior. Ou seja, se ali tiver vírus, eles acabam se contaminando. Então, com muito cuidado, se tira por detrás da orelha e se coloca, de preferência, num saco de papel e não plástico, pelo risco de eu aderir o vírus naquela superfície. E, ao mesmo tempo, fazer essa reutilização, essa troca ao longo do dia. Chegou em casa, lava-se essa máscara com água sanitária, deixa de molho por 40 minutos na água sanitária, deixa secar e ainda passa-se um ferro elétrico com altas temperaturas, garantindo que não vá ter risco maior. Mas a minha opinião pessoal, e eu entendo que hoje a comunidade médica está muito dividida, então é natural que existirão várias vertentes de opiniões, mas frente a uma condição como essa, se eu sei que as pessoas têm e incorrem o risco de ir numa farmácia, de ir num estabelecimento comercial e que podem sim estar se expondo porque elas são obrigadas a ir comprar um remédio, elas são obrigadas a ir comprar um pão. Então, claramente é uma forma adicional de proteção, desde que salvaguardados aquelas questões relacionadas ao distanciamento social, à utilização do álcool gel e lavagem das mãos. Isso é importante, doutor Gorenstein, Felipe Bueno, muito bom dia. Fazer um resumo, porque muita gente que está participando agora da nossa programação faz uma pergunta simples: uso ou não uso? Né? Então, considerando higiene, né? Considerando isolamento, né? Considerando que a máscara pode não ser do material mais confiável e considerando também essa última parte que o senhor destacou, que é importantíssima, a manutenção, né? A limpeza, né? da máscara ou das máscaras, como o senhor disse, é importante que não seja uma só. Então, em resumo, o senhor considera que é um esforço adicional que vale a pena, ainda que a proteção não seja de uma porcentagem muito grande, assim, vale a pena apostar nisso? Eu não tenho dúvida, e eu vou fazer uma analogia muito básica, que é: se você deixar seu carro parado na rua sem proteção nenhuma, é mais fácil o bandido roubar. Mesmo que você coloque aquela travinha que você colocava na direção, ele olha e fala, puta, é mais difícil. É claro que o vírus não tem essa visão, mas este anteparo serve de alguma forma para proteger. E eu confesso a você que eu faço isso na minha prática diária. Se eu sou obrigado a entrar num estabelecimento comercial e eu percebo que existe um aglomerar de pessoas, porque é natural, as pessoas vão junto no mesmo horário numa farmácia, elas vão junto no mesmo horário no supermercado, e muitas vezes você fala, puxa vida, acabei de vir, esse é o tempo que eu tenho, eu não vou voltar num outro momento que talvez eu encontre a mesma situação. E eu me sinto muito mais protegido associando essa medida. E essa é uma visão que o mundo se rendeu. Não sou eu, não sou... a comunidade médica naturalmente se baseia, se pauta por técnicas científicas, mas nós estamos conhecendo esse vírus está fazendo com que nós, como médicos, estejamos rediscutindo algumas posturas que nós estamos tomando. Prova disso são as coisas relacionadas às próprias terapias. A gente hoje fala assim, poxa vida, não temos o que fazer,
vamos fazer baseado em critérios experimentais, vamos experimentar. Quem sabe isso seja uma medida adicional. Agora, doutor Gorenstein Megali, bom dia para o senhor. O senhor falou sobre a manutenção da máscara, dizendo que é importante que, no momento em que a gente retire a máscara do rosto, coloque-a num saco de papel e não de plástico. Eu queria entender melhor. O papel, por ser mais poroso, nos passa a impressão de absorver mais o vírus. O papel é mais seguro que o plástico? Pois é. Quando você coloca essa máscara num plástico, se eventualmente tiver partículas virais, elas podem aderir, até por uma questão de atrito. O saco de papel, se você consegue ter aquela boca de abertura muito maior e você a joga lá dentro, fica muito mais fácil de você inserir essa máscara e evitar que eventualmente algum vírus que ali esteja na superfície externa esteja aderindo essa superfície plástica. E aí, obviamente, você pega essa superfície plástica sem visualizar, porque são partículas microscópicas, e aí está o cenário de risco, porque você vai, por exemplo, colocá-la numa sacola, só que a mão vai para o olho, para o nariz e para a boca, e ali sim é uma forma de você se contaminar a despeito de toda a proteção. Tá. E esse tem sido o grande problema que todas as equipes médicas do mundo têm enfrentado em relação ao enfrentamento dos pacientes, porque eles estão muito bem paramentados, roupas como se fossem de astronauta, macacões que vão até o pescoço, e na hora de se despir, tirar esses equipamentos de proteção individual, é aí que a equipe acaba se contaminando sem imaginar que seja um cenário de risco. Entendi. Então deixa eu transferir essa discussão plástico versus papel para o supermercado, para o mercadinho, para a padaria, que todo mundo tem que frequentar pelo menos uma vez por semana, né? Mesmo quem está isolado. O senhor recomenda que as pessoas utilizem a sacola plástica, o saco de papel ou a caixa, que muitos mercados disponibilizam? Ou ainda aquela de pano retornável, né, que muita gente comprou. Ou aquela que a gente tem em casa, supostamente deve ser a mais segura porque está na nossa casa. E aí, doutor? A questão é que quando eu estou falando diretamente da presença, da persistência de vírus, a gente sabe que o vírus numa superfície plástica, ele também perdura por mais tempo. Mas também no papel, por exemplo, só para você ter uma ideia, uma superfície plástica ele consegue ficar de 3 horas a 3 dias, dependendo da quantidade de vírus que ali são inseridos. Quando a gente fala numa superfície de papel, a tendência é ficar 24 horas. Daí você vai me dizer, bom, então qual é a diferença disso se eu vou pôr a mão naquela sacola? E aí a gente vira e diz, nenhuma, porque se eu não higienizar minha mão, seja para a sacola plástica, seja para a sacola de papel, o risco vai ser absolutamente o mesmo. Então a gente tem que estar atento quando nós estamos indo para um supermercado, uma farmácia, ou recebendo algum alimento por delivery. Eu tenho sim que pegar aquela sacola, eu seguro aquela sacola, retorno para minha casa, com cuidado de não colocar a minha mão, como disse, no nariz, no olho e na boca, deixar sobre uma superfície, retirar isso numa pia, retirar esses produtos, quer dizer, jogar fora as sacolas no lixo, higienizo a mão com água e sabão, aí sim eu vou pegar produto a produto. Vou promover a higienização caso sejam compras realizadas no supermercado. Então, eu me utilizo, por exemplo, de caixas, por exemplo, que sejam de papelão. Eu vou passar, de preferência, aqueles lenços umedecidos que eu possa descartar, ou um papel toalha que eu coloque álcool a 70 e faço a higienização natural desses produtos e coloco numa pia, numa superfície mais limpa, distanciada daquela que eu apoiei as minhas sacolas. E, a partir de então, se eu tiver latas, eu posso usar água e sabão mesmo, lavar com água e sabão e novamente recoloco esses produtos naquela área limpa. O que eu fiz naquela porção em que eu apoiei as sacolas e que está suja? Aí eu vou lavar normalmente. Jogo o detergente, passo uma esponja, lavo a minha esponja,
e eu estou seguro. Então, são algumas medidas que a gente acaba fazendo para não ter o risco de contaminação, que é o máximo que a gente pode fazer, mas nessa visão de proteção, acaba sendo medidas muito bem-vindas. Assim como aqueles alimentos que a gente compra na feira, no sacolão, ou mesmo no supermercado, frutas, legumes, chegar em casa, colocar numa bacia d'água com 3 ou 4 gotinhas de hipoclorito, deixar pelo menos 5 a 10 minutos, aí você retira esses produtos, lava com água corrente e você pode guardá-los de uma forma absolutamente segura. Bom, eu tenho uma dúvida, doutor, e agora foge um pouco a esse assunto das máscaras. É o seguinte, na verdade são duas questões, mas eu começo com uma primeira que as pessoas que já foram contaminadas pelo novo coronavírus, né, que já tiveram a Covid-19, elas teoricamente já estão imunizadas, né? Quer dizer, o organismo delas já aprendeu a se defender e a combater a doença. Essas pessoas ainda podem contaminar outras pessoas? Elas podem ser vetor, né, desse vírus? Olha, essa pergunta, ela merece uma história. A gente sabe que todas as vezes que o indivíduo entra em contato com um determinado vírus, especialmente o vírus respiratório, ele desenvolve uma arminha, que é um anticorpo, para destruí-lo, e ele fica imune, e a gente acredita que para toda a vida. Mas aí vem a pergunta, ele mantém o vírus capaz, depois dos 14 dias, estar transmitindo ou não? O que se viu nas outras epidemias, nas epidemias de SARS, que foi em 2002, na epidemia de MERS em 2012, se observou que aquelas pessoas realmente saíam dos 14 dias e estavam prontas para circularem sem qualquer risco. Mas nós tivemos uma história que aconteceu em Wuhan de pai e filha que saíram do isolamento, já não tinham mais sintomas e 5 dias depois iniciam tosse e febre. Esses dois pacientes são avaliados na pesquisa de vírus e novamente se identificou o vírus. Então a pergunta é, será que eles não tinham desenvolvido imunidade capaz de destruir o vírus? Será que eles se recontaminaram com algum outro vírus? Ou seja, é um vírus mutante? Ou não protegeram-se naturalmente, ou ainda era a presença daquele vírus? Porque eu posso encontrar um fragmento de vírus que me positiva aquele PCR, que positiva e diz assim, tem ainda o vírus. Prova disso que os franceses estão dizendo, olha, pessoal, a Organização Mundial de Saúde está dizendo 14 dias de isolamento, só que a gente acha melhor deixar 6 semanas. Então, hoje os cientistas estão discutindo essa questão, mas baseado em evidências clínicas. Por enquanto, preza o que a Organização Mundial de Saúde coloca, que a partir de 14 dias, esse indivíduo está liberado para voltar e estar na sua prática. É óbvio que a gente continua com o distanciamento social, evitando abraçar e beijar as pessoas, à medida, logicamente, do nosso possível, ou pelo menos se higienizando de uma maneira muito importante antes de fazê-lo de uma forma bem rápida. É natural hoje que a gente ouça as pessoas falando, eu queria beijar meu filho, minha filha. Então, quer fazer isso? Beija as costas, como os nossos avós faziam quando a gente era bebezinho. Olha, beija as costas porque ele não consegue pôr a mão e a tua gotícula não atinge a face a ponto de você poder contaminar. Beijar as costas pode, é? Olha. Então, olha lá, isso eram aquelas coisas que os antigos faziam. Ah, entendi. Você imagine, esse é um momento que nós estamos tão mais próximos e tão distantes. A gente não pode beijar, não pode abraçar. Então chega uma hora que a gente ouve e vê tantas informações tão tristes que a gente fala, eu queria tanto um abraço, então já que não dá aquele beijinho nas costas, que é uma forma, sim, da gente evitar que a gente possa eventualmente contaminar aquelas pessoas que tanto a gente ama.
Sabe, doutor, por que eu perguntei isso? Porque mais cedo, o Barão e o Megali, eles usaram uma definição muito boa, muito eficiente para descrever o que significam os números agora, né? São fotos, na verdade. O que a gente tem de resultado confirmado, de número, agora são testes de 10, 15 dias atrás. E aí, quando o ministro Paulo Guedes, ministro da Economia, defende o uso de testes para uma possível transição para um isolamento vertical, eu pergunto para o senhor se seria seguro se basear nisso, em testes, para fazer essa transição. Então, se eu tivesse milhões de testes, e quando eu digo milhões, nós temos 210 milhões de habitantes, e eu conseguisse testar pelo menos 60%, no mínimo, vai, 50%, não vou nem dizer 60%, aí sim eu ia poder ter uma real aferição dessa segurança. Nós não temos isso. Então, por enquanto, nós temos um achismo. Eu acho, eu acredito. Os dados são estudos estatísticos que mostram realmente se a gente tem um número tão grande de casos, seja em São Paulo, no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Amazonas, quer dizer, nós temos grande número de pacientes comprometidos. Isso significa que a minha população, mais de 80%, não está indo nem para a procura de um serviço médico. Se ela não está indo à procura de um serviço médico, ela também não está testando e, portanto, é aquilo que nós chamamos de subnotificação. Então, se eu tiver isso, eu apoio realmente qualquer decisão de autoridades de dizer, puxa vida, você está documentado. Porque é diferente uma situação como essa de um furacão, de um tufão, que a gente olha, a foto do satélite diz que este furacão está saindo do continente e se afastando para o oceano. Daí a gente, nossa, que bom, está acabando. Mas a gente está olhando as fotos e a gente está dizendo, a foto do satélite epidemiológica está dizendo que o furacão só está começando. Então, quer dizer, imagine ele começando e a gente fala para todo mundo, pessoal, vamos lá para a rua. Agora, eu entendo, porque a minha visão ela é uma visão médica, a visão de que a gente tem que preservar vidas. Por outro lado, os economistas estão dizendo, sim, nós temos que preservar vidas, porque as pessoas que não trabalham, não compram a sua comida, não comem, e aí outras pessoas morrem. Quer dizer, isso é uma situação muito difícil, realmente muito difícil de optar. Eu tenho certeza que, por um lado, a certeza da morte pelo número maior de casos, e essa é a história que o mundo está contando. Não sou eu que estou contando, não é algum outro colega médico, o mundo está contando. Todos aqueles que desacreditaram no real perigo estão pagando e pagando muito caro. Vide o próprio Estados Unidos, que virou o epicentro. Muito mais, são 331 mil casos. Quer dizer, Nova York já não consegue receber todos os seus pacientes em unidades de terapia intensiva que estão desassistidos como os italianos assim o foram. Quer dizer, estão morrendo. E aí a gente volta e olha lá atrás o prefeito de Milão, que no início de fevereiro ele virou e disse, não, Milão não fecha. Nós não podemos fechar Milão. Como que a gente vai fazer? As pessoas têm que continuar trabalhando. E ele veio a público pedir desculpas do erro com vidas. Pessoas morreram, milhares de pessoas morreram, milhares de famílias, milhares de histórias, milhares de sentimentos de perda, de frustração, de arrependimento. Eu digo para vocês como médico, os nossos hospitais já estão ficando cheios. E eles só estão começando. Então, cabe a gente trazer esse ponto de vista médico. Volto a dizer, eu não sou economista, eu sei dos impactos, eu acho que o Brasil, de forma geral, todo mundo, da sua forma, está sofrendo isso. Infelizmente, os miseráveis estão sendo muito mais miseráveis, que eles não conseguem nem ter comida por doação, por isso que a gente não pode esquecê-los, as ONGs, as medidas não só governamentais, como não governamentais, mas como médico,
eu digo, nós não podemos fazer isso nesse momento. Eu quero agradecer mais uma vez a participação do infectologista do Hospital Emílio Ribas, Dr. Jean Gorenstein, conversando com a gente nesta manhã aqui na Band News FM, falando exatamente sobre, entre outros assuntos, a utilização das máscaras, né? A gente sempre tenta aqui na Band News ouvir todos os lados, né? Mas normalmente a ideia é aquilo que a Organização Mundial da Saúde, o que o Ministério da Saúde acaba propagando, são os órgãos oficiais. Dr. Jean, mais uma vez, muito obrigado pela participação aqui na Band News e um educado beijo nas costas para o senhor, porque beijar nas costas acabamos de descobrir aqui que está valendo, né? Olha, está valendo e ele é sempre doce e fraterno. Um grande beijo para vocês. Muito obrigado. Beijo, valeu.